gente, ó, a ideia da live de hoje é trazer dicas do que pode ser cobrado do Enem. Então, nós dividimos os professores nos blocos de conhecimento, nas áreas de conhecimento, só que a gente também precisa um pouquinho conhecer como que é a prova do Enem, que é uma prova bem específica. Então, eu vou chamar aqui nosso Sayajin dos números, o Zé, para falar um pouquinho como que é a estrutura da prova do Enem. Vamos lá, Zé? É com você. Beleza, Gabi, vamos nessa. Pessoal, eu tenho aqui alguns itens para apresentar para vocês. Primeiramente, é igual um campeonato de futebol, o Enem, né? A gente fala que é necessário que você conheça o regulamento para entender realmente como que funciona, né, o vestibular em si. Então, o Enem, ele é totalmente diferenciado dos demais e nós temos que mostrar para vocês que realmente eu tenho que seguir algumas dicas com relação àquilo que realmente vai fazer diferença na nossa prova. Primeiramente, a data, né, pessoal? Primeiro dia, 13/11, e segundo dia, 20/11. Lembrando que no primeiro dia nós temos 45 questões de linguagens e códigos e suas tecnologias. Temos também 45 questões de ciências humanas, isso no dia 13/11, beleza, gente? E a nossa famosa redação. Você tem 5 horas e meia para a realização da prova, que te dá uma média de 3 minutinhos por questão, beleza? Já no segundo dia, que seria no outro domingo subsequente, dia 20/11, nós temos as 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias. Temos também as 45 questões de matemática e suas tecnologias também. Está fazendo ali um total de 5 horas para a prova. Ou seja, para quem gosta de exatas, o segundo dia é bem legal. E para quem gosta de humanas, o primeiro dia também é muito legal. Lembrando também que no meio do caminho tem uma Unesp. A Unesp será no feriado do dia 15 de novembro. Então, haverá Unesp no meio do caminho. Citei Carlos Drummond aí, lembrando do modernismo. A Gabi tá aí, não posso errar, hein? Vamos lá. Lembrando também, dicas importantes para a prova. Gente, uso de caneta esferográfica preta de tubo transparente. Você não pode esquecer que a caneta é esferográfica preta de tubo transparente. Já vi gente na porta do vestibular ali comprando caneta, hein? Por favor, gente, a caneta esferográfica preta é a famosa BIC, beleza? Obrigatória a apresentação do documento de identificação com foto. Ano passado, aqui em Araraquara, foram algumas pessoas que perderam a prova por falta de documentação. Então, não seja Zé Mané, beleza? Abertura dos portões às 12 horas e fechamento às 13, impreterivelmente. Não perca horário para não virar meme, ok? Início da prova às 13h30 e término às 19 horas no primeiro dia de prova. Então, eu tenho que entender todo esse regulamentinho aí. Início da prova às 13h30 e término às 18h30 no segundo dia. É claro, tem meia hora a menos de prova na segunda fase, no segundo dia, porque não teremos a redação. Beleza? Proibido o uso de celular ou aparelhos eletrônicos, incluindo relógios. Então, no Enem, você não pode levar relógio. E eu não posso ir escutando aquela musiquinha, deixa no carro, tudo bonitinho, para não ter problema. Lembrando que você também vai passar pelo detector de metais. Certo? Permitido levar alimentos como salgados, água, sucos, frutas, chocolate, você pode levar. Tem gente que fica com essa dúvida, né? Mas eu posso comer no Enem, já que não pode nada? Pode sim, você pode se alimentar no Enem durante a prova. E é claro, né, gente? Infelizmente, proibido o uso de calculadoras e fórmulas. Não dá. Tenho que fazer a prova ali na raça mesmo, tá? Lembrando também que o Enem, ele segue o que a gente chama de teoria de resposta ao item, o famoso TRI. E o que isso significa? Ele leva em consideração alguns itens, gente, na hora da prova. Primeiramente, o nível de dificuldade da questão. Se ele vai ser uma questão fácil, se é uma questão média ou se é uma questão difícil.
Lembrando que o INEP, né, ele elabora as provas dentro de um banco de questões, que passa primeiro por algumas instituições, como o teste, e aquelas questões que ali têm um certo grau de dificuldade, é mesclado dentro da nossa avaliação. Segundo item que é levado em consideração é a média de acertos de todos os estudantes que fizeram a prova. Então, você tem uma média do geral das pessoas que fizeram a avaliação no dia. Então, ali você tem uma nota média para saber se a composição da sua nota foi acima ou abaixo desse fator. E a especificidade, a coerência da prova. Então, o Enem preza por uma prova totalmente coerente. E o que isso significa? Que eu tenho que seguir alguns padrões, né? Então, existem diferentes níveis de dificuldade, mas eu necessito acertar, primeiramente, as questões mais fáceis e as médias, e depois as difíceis. Então, primeiramente, eu tenho que acertar as questões fáceis e médias, para depois eu ir para as questões com um grau de dificuldade mais elevado. Então, se eu acertar uma difícil e errar uma fácil, o Enem entende que você chutou e aí a sua nota cai. Então, o TRI, ele leva em consideração uma coerência na resolução da avaliação. Então, cada questão tem o seu valor distinto. Já vi muita gente falar assim, Zé, mas eu posso errar a questão e ainda ganhar pontuação? Pode, se aquela resposta não for muito indiferente da resposta verdadeira. Então, por mais que eu tenha errado a questão, não foi um chute aleatório. Você não colocou algo que não tem nada a ver ou desconexo com a realidade. Então, o Enem tudo vale pontuação, gente. Surgiu uma pergunta assim, Zé, mas já aconteceu de um aluno tirar mais que 1.000? Já, justamente pela média de acerto dos estudantes, tá? Então, não podemos acertar a questão complexa, por exemplo, de fluxo magnético, força eletromotriz, e errar uma questão de cinemática, por exemplo, envolvendo a equação de Torricelli, alguma coisa assim. Não dá? Então, é necessário que você enumere a prova. Primeiramente, quais são as questões fáceis, no seu ponto de vista, e que a maioria acha. Depois, quais são as médias? E, por último, você faz as difíceis. Então, essa coerência precisa ser feita dentro de 3 minutos, para você ler a questão e ainda resolver. Belezinha? De acordo com o banco de questões do INEP, nós temos uma prova montada para 25% de questões fáceis, 50% de questões médias e 25% de questões difíceis. Essa é, digamos assim, a régua da nossa prova. Então, ele analisa a média de acertos, segundo essa classificação interna. Mas tem como saber qual foi a questão classificada como média, fácil ou difícil? Não, gente, porque aí que está a graça da prova. É essa subjetividade que vai depender do acerto geral. Então, se for um ano em que a maioria se preparou para o Enem, a nota sobe. Se for uma prova muito complicada, então, tecnicamente, essa média desce, e assim sucessivamente. Então, tem que ter um emparelhamento. Então, olha só, vamos supor que eu tenha aqui 2 candidatos, um que tem um desempenho coerente, o candidato da esquerda, e o segundo, um provável chute. Por quê? Se você olhar essa régua, eu tenho uma média, que seria a metade, 500 pontos, em tese. Então, se você olhar o candidato da esquerda, ele acertou várias questões fáceis e errou as difíceis. Mas se você olhar a candidata da direita, ela errou as fáceis e acertou as difíceis. Então, por mais que você tenha o mesmo número de acertos, o candidato que acertou as questões mais fáceis, ele terá uma nota maior, pois o seu desempenho é coerente. Então, é como se essas questões mais fáceis, para ele, têm um valor maior do que as questões mais difíceis que ele errou. Já a candidata da direita, ela, por errar as questões mais fáceis e acertar as difíceis, ela vai ter uma nota menor,
por mais que ela tenha acertado os exercícios com maior grau de dificuldade. Então, isso significa o seguinte, que para o nosso Enem, é necessário que você leia a questão com atenção, faça em 3 minutos, resolva bonitinho, mas antes, na hora que você pegar a prova, já classifica. O que é fácil? Coloca um F na frente. O que é médio? O que é uma questão média? Coloca um Mzinho. O que é difícil? Deixa um D. Faça primeiro as fáceis, depois as médias e, por último, as difíceis. O Enem é assim que se faz.